Iniciamos hoje mais um PDB por dentro da Bíblia, a cada capítulo, a interpretação do texto pelo contexto. E na aula de hoje faremos a segunda parte e a conclusão do capítulo 1 deste maravilhoso evangelho, que começa aí nos versículos 19 até os 51. Vale ressaltar que na aula passada nós trabalhamos dos versículos 14 ao 18 a encarnação do Verbo. Nós apresentamos na interpretação de João que Jesus é o Verbo encarnado, o Filho unigênito, que se despiu da sua glória e se fez homem e veio habitar entre nós. E hoje nós iremos discorrer nessa segunda parte do capítulo 1, com ênfase em alguns eventos que são conhecidos também por muitos teólogos como sinais que comprovam a divindade de Jesus. Então, bora lá para a nossa aula. Gente, diferentemente do prólogo de João, que começa nos versículos 1 ao 18, que nós encerramos na aula passada, a partir de hoje, nos versículos 19 do capítulo 1, até o capítulo 12, João ele vai apresentar pelo menos 7 milagres que na sua interpretação são sinais que comprovam a divindade de Jesus. E esses sinais na interpretação de João não são apenas milagres, que para muitos que seguiam Jesus eram apenas manifestações para bênçãos materiais, para a cura física, mas na interpretação de João, os milagres eles têm um significado muito importante, tem um significado mais simbólico e espiritual, de uma maneira muito mais profunda. Para João, os milagres, eles apontam para a identidade e a missão de Jesus como Messias, como Filho de Deus encarnado. Para João, cada sinal é acompanhado por ensinamentos importantes acerca de Jesus, sobre a sua divindade, acerca da sua relação com o Pai, acerca da sua natureza, tanto divina como humana, e principalmente acerca da necessidade da fé nele como Cristo enviado de Deus. No entanto, gente, enquanto os 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, apresentam os acontecimentos de Jesus a partir da história, enfatizando tudo que ele fez e falou, João ele vai interpretar na íntegra o significado desses acontecimentos. Por isso que o evangelho de João se diferencia dos demais evangelhos, porque ele é mais cristológico, mais apologético, mais teológico. João ele traz a interpretação sobre o que está por trás de cada milagre que Jesus fez. O que está por trás de cada ato, de cada ação de Jesus, o que está por trás do que Jesus falou. Então o evangelho de João tem essa singularidade, essa particularidade. Ele traz informações mais internas do que externa. E no capítulo 1 aqui, gente, nos versículos 19 ao 51, João ele está relatando 3 eventos importantes e interessantes de se observar, que também comprovam a divindade de Jesus como o Verbo de Deus enviado à humanidade. Então, primeiro, os versículos 19 ao 34, o escritor ele vai apresentar o testemunho de João Batista sobre a messianidade de Jesus quando ele é interrogado pelos sacerdotes, pelos fariseus religiosos da época. Dos versículos 35 ao 51, João apresenta Jesus chamando alguns discípulos, como Felipe, como Pedro, para segui-lo, e traz também um contexto muito interessante, que é o evento da conversa de Jesus com Natanael, uma história muito conhecida por todos nós. E esses 3 eventos contextualizam, ou seja, apontam para a divindade de Jesus como Filho de Deus. Porém, hoje eu quero dar ênfase apenas nos versículos 19 ao 34 sobre o testemunho e a missão de João Batista quando foi interrogado pelos sacerdotes e levitas. Então vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então o que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizem de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz
que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Glória a Deus por esta palavra. Gente, é maravilhoso este evangelho quando ele é detalhado na íntegra, acerca do propósito de Deus em nos ensinar qual é a mensagem que ele quer nos trazer através de cada expressão, de cada frase dentro do texto. Neste versículo nós vamos ver que os religiosos da época, os sacerdotes e levitas, eles enviam algumas pessoas para interrogar João acerca de quem ele era. Por conta do batismo de João, eles entenderam que João Batista era ou um dos profetas, como Elias ou Moisés, ou o próprio Messias, porque era um profeta no Antigo Testamento. Ele era conhecido pelos sinais que eles faziam, de acordo com a lei do Antigo Testamento. E João Batista, ele batizava, e por conta da sua missão, ele influenciava muitas pessoas, e muitas pessoas, como alguns devotos de João Batista, tentaram colocar João Batista num patamar que não era dele, ou seja, aguçava o seu ego, entendendo eles que João Batista era o próprio Cristo. Quais são as lições que nós podemos tirar através do que João Batista responde àqueles que queriam uma resposta sobre quem ele era? Primeiro, a simplicidade de João Batista. Ele aponta para Jesus como sendo superior a ele. Gente, João Batista ele utiliza o mesmo texto de Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, para dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Significa que sobre ele tinha a responsabilidade, a missão de preparar o caminho do Senhor. Ele era essa voz. Ele não era o Cristo. Ele não era a verdade, mas ele era a voz. Ele era a própria profecia. Ou seja, estava se cumprindo nele o que profetizou Isaías há 700 anos atrás, que ele era essa voz que antecederia a chegada do Messias. E já aqui, gente, nós podemos tirar algumas lições extraordinárias. Jesus é o centro de tudo e de todos. Ainda que você prega, ainda que você cante, ainda que você tenha uma missão no reino de Deus, não é sobre você. É sobre a mensagem que você prega, é tudo sobre ele. A glória não é para o pregador, a glória não é para o cantor, a glória é para aquele que era, que é e que há de vir. A glória é para o Cristo. Segunda lição que nós podemos tirar aqui desse texto é que quando Jesus ele se aproximava de João Batista de imediato ele não reconheceu Jesus. E o próprio Deus deu o sinal de que Jesus era o Messias que estava por vir, e sobre ele estava um sinal da sua divindade. O Espírito Santo testificou no coração de João Batista, e quando Jesus se aproximou, no versículo 29, João Batista aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que, mais uma vez, João Batista utiliza da profecia de Isaías para confirmar a divindade de Jesus e o propósito de Jesus sobre a terra. O termo Cordeiro no Antigo Testamento era símbolo de sacrifício pelos pecados do povo. E João Batista utiliza essa expressão em Isaías 53 para dizer que, como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele foi para o matadouro em sacrifício pelos nossos pecados. Em resumo, o testemunho de João Batista nos ensina que nós, enquanto igreja, nós somos chamados para dar testemunho daquele que é a vida. Nós somos arautos do Evangelho. Nós somos as gerações de João Batista, que como voz que clama no deserto,
Nós precisamos preparar os corações para receberem Jesus como Salvador, para que quando tocar a trombeta naquele dia, todos possam ouvir a voz daquele que é, que era e que há de vir. E se esta palavra fez sentido para você, curta, comenta e compartilha. Deus abençoe você. Até o próximo PDB.